Se você não tem, nós estamos meditando esses dias na passagem bíblica que faz referência à experiência da mulher sunamita com o profeta Eliseu. Nós temos preciosas lições que temos aí discorrido durante a semana, e se você tem acompanhado, não tem perdido os programas, você já está entendendo mais ou menos do que eu estou falando, né? Leonilson, eu perdi a semana toda, aconteceu alguma coisa, não deu para me acompanhar o programa. Bom, vou resumir para você. A mensagem que eu estou trazendo aqui durante essa semana é sobre uma mulher que teve experiências poderosas com Deus quando uma catástrofe aconteceu com ela. O seu filho, ao qual Deus havia prometido para ela, havia morrido, mas ela tomou atitudes interessantes em cima disso, e através dessas atitudes nós podemos perceber a fé dessa mulher, a coragem, a ousadia e a determinação dela. E podemos aprender preciosas lições também para a instrução da nossa fé pessoal. E essa mulher, ao ter o filho, né, ao receber a notícia de que o filho havia morrido, ela corre em direção ao profeta, e também o profeta, ao receber essa notícia, se direciona ao garoto e é usado por Deus para ressuscitar o menino. Isso aqui é o resumo da história. A mulher recebeu uma promessa, ela não podia ter filhos, então ela recebe a promessa, tem o filho. A partir de alguns anos o garoto vai crescendo, é claro, depois o garoto morre, né, nos braços dela, mas ela, através de uma atitude poderosa, tem o filho ressuscitado, e aí nos deixa na história lições preciosas para o nosso coração e para a nossa fé. As lições que nós temos aprendido durante a mensagem, dentre essas lições, a primeira delas foi que essa mulher aprendeu a priorizar o reino de Deus. Quando você aprende a priorizar o reino de Deus prioriza você. Ela teve resultados poderosos e positivos na vida dela pelo fato dela ter priorizado o reino de Deus. E como foi que ela priorizou? Ela ofereceu cuidados ao profeta, ela o recebeu em casa e o tratou de uma maneira muito honrosa. E quando ela fez isso, ela estava declarando que ela, sim, de fato, se importava com as coisas eternas, com as coisas espirituais. Ela discerniu espiritualmente que aquele homem era um homem de Deus, e ela forneceu a ele toda a provisão que ele precisava. Quando ela fez isso, o profeta se agradou muito, é claro, e lhe declarou uma palavra que abençoou poderosamente a vida dela. Todas as vezes que você e eu aprendermos a priorizar o reino de Deus e colocá-lo em primeiro lugar, lembre-se que você vai ter resultados poderosos. Dentre esses resultados poderosos que você terá na sua vida, um deles é que Deus, além de dar a você o que você precisa, também pode abençoá-lo até mesmo com aquilo que você deseja. Como assim, Leonilson? Isso mesmo. Às vezes você tem o que precisa, né? As necessidades básicas são supridas, mas existem desejos do coração que só Deus conhece, não é? E a Bíblia Sagrada nos diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Significa que existem pensamentos no seu coração, projetos divinos e desígnios, dos quais você pensa que vai acontecer de uma maneira, e Deus vai muito mais além quando realiza. Talvez você está confirmando aí em casa, dizendo assim: é verdade, Leonilson, eu pensei que uma vez Deus ia fazer assim na minha vida, Ele fez muito mais do que eu imaginei. E você que está acompanhando aí agora, e que talvez até pensa assim: Leonilson, eu pensei que seria de uma maneira, mas foi negativa para mim. Olhe para mim, essa mulher também enfrentou uma situação negativa. O filho dela, a qual ela havia recebido como promessa de Deus, havia morrido. E aqui nos dá a entender algo muito interessante. É quando a gente olha para coisas que a gente pensa que serão boas, porque foram frutos de promessas de Deus, e a gente vê aquilo morrendo diante de nós. A gente vê aquilo se desfazendo. A gente espera algo bom acontecer e acontece totalmente ao contrário. Foi o que aconteceu com essa mulher. O plano dela, as esperanças dela por um momento foram interrompidas. Mas nós podemos entender que Deus só permitiu com que o plano dela fosse interrompido por um momento para que Deus pudesse estabelecer um plano ainda maior, de oferecer a ela uma experiência poderosa com ele, de ressuscitar o garoto e ainda deixar registrado na Bíblia Sagrada uma preciosa lição para a nossa fé. Todas as vezes, escute isso que eu vou dizer para você, que Deus interrompeu o seu plano, é porque Deus tem um plano melhor para você. Todas as vezes que Ele permitir com que seus planos, suas vontades sejam interrompidas, é porque Ele tem uma vontade maior para você, um plano maior para você, e está trabalhando em coisas ainda maiores. Se você compreender essa palavra logo de imediato, você vai se alegrar, você vai regozijar no seu coração, porque quantos de nós às vezes não queremos alguma coisa de imediato, não temos planos, e até mesmo desejamos aquilo para nós, mas Deus vai lá e permite e interrompe.
porque talvez, no fundo, ele tem algo melhor para você. Esse é um ponto interessante que eu já inicio trazendo essa mensagem para o seu coração. Esta lição preciosa para a sua fé. É importante observar também, queridos, que essa mulher enfrentou uma crise. Ela enfrentou uma situação que ela não conseguia controlar. Qual é a situação? Ela teve o filho dela morto em seus braços. Já pensou a dor de uma mãe? O que é uma mãe olhar para um filho e morrer em seus próprios braços? Mas sabe qual foi as atitudes que essa mulher tomou, que chamam muito a minha atenção? É que essa mulher, ela não se desesperou. Ela não caiu no chão em choros e prantos, não. Ela simplesmente pegou o garoto, levou para o quarto do profeta, fechou a porta e se determinou em ir atrás do profeta, na esperança de que Deus poderia usar aquele profeta para realizar alguma coisa pelo garoto que havia morrido. É interessante a fé dessa mulher. Quantos de nós, talvez, não passando por aquilo que ela estava passando, não íamos nos desesperar, não é? Ela não. Ela manteve a determinação, o foco, e ela focou naquilo que de fato ela queria. E nada pôde impedir ela de atingir, de fato, o objetivo que ela tinha como fé em Deus. Agora um ponto interessante, meus queridos telespectadores. Prestem bem atenção. Ela viu a promessa de Deus morrer na frente dela. Ela recebeu algo de Deus e viu isso morrer. Quantos que estão me assistindo agora, talvez não estão enfrentando isso? Receberam algo de Deus e parece que isso está morrendo em sua vida. Receberam algo bom e parece que isso está se desfazendo diante de si. Receberam algo abençoador para os seus olhos, mas estão vendo essas coisas se desconstruírem aos poucos. Talvez isso seja um trabalho seu, seja algo em sua casa, em sua família, seja algo em sua vida pessoal, enfim, eu não sei. Eu não sei qual é a promessa, ou a palavra, ou até mesmo as bênçãos que você recebeu e você está vendo isso se desfazer. Mas eu quero dizer uma palavra para você nessa manhã. Aquilo que parece estar morto ainda tem propósito de Deus na sua vida. Essa mulher tinha o filho aí nos seus braços morto, mas havia propósito de Deus ainda naquilo. Talvez você está vendo a sua fé morrer, os seus sonhos e até mesmo a sua condição espiritual se desfazer. Mas Deus tem um propósito para renovar você, para levantar você e glorificar o nome dele em sua vida. Entenda uma coisa, essa crise não é o seu lugar, essa caverna espiritual não é o seu ambiente, essa depressão não é a sua morada, isso é apenas um ponto de passagem a qual o próprio Deus vai levantar você dessa situação. Essa caverna não é o lugar para você habitar aí. A palavra dele pode arrancar você daí hoje mesmo. A mão dele pode ir dentro dessa caverna existencial e arrancar você de dentro para fora dela. Você também que está enfrentando problemas psicológicos ou até mesmo dores emocionais e até mesmo sobre-humanas, eu quero dizer para você, você não vai morrer nessa condição. Você não vai ficar aí. Olhe para cima, clame, porque o seu socorro vem do Senhor. Ele pode fazer aquilo que terapia algum não pode fazer. Deus pode ir aonde os homens não conseguem ir. Ele pode realizar aquilo que ninguém consegue realizar. Eu sei que existem situações na vida que palavras humanas alguma podem, de fato, reconstruir a gente de dentro para fora. A gente precisa de uma palavra vinda do trono de Deus para sarar nosso coração, para reconstruir a gente e para nos colocar de pé. Então creia que eu estou nessa manhã sendo boca de Deus para você e dizendo, receba essa palavra. Você não vai ficar nessa caverna. O deserto não vai ser o lugar da sua morte. Essa crise não vai ser a sua morada. Ele vai levantar você dessas condições. Levante sua cabeça e creia que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Podem correr e não se cansar, podem caminhar e não se fadigar, podem criar asas e voar como as águias. Receba renovo da parte do céu aí na sua casa, na sua vida, hoje mesmo, através dessa palavra. Eu quero que você confirme o que você está recebendo aí nesse momento. Se você possível for, envie uma mensagem para o nosso número. Eu estou aqui tentando aqui acompanhar as mensagens, né, pelo WhatsApp. E se você ainda não enviou, manda pra gente que nós vamos receber. Vamos para a quarta lição, queridos. A quarta lição dessa mulher. A quarta lição que nós aprendemos com a mulher, né, sunamita. Essa mulher, ao ter o filho morto, ela tomou atitudes importantíssimas
em meio à sua crise. Preste atenção isso aqui que eu vou dizer para você. Essa mulher, em meio à sua crise, tomou atitudes importantíssimas que nos trazem lições preciosas para a nossa fé. Um abraço especial para o meu queridão mano aí, o Thiele Modesto, que está acompanhando o programa. Um abraço, meu querido, tamo junto. A primeira atitude que essa mulher tomou, queridos, ao enfrentar uma crise, foi que ela não contou o seu problema para quem não podia resolver. Escute isso. Essa mulher não contou o seu problema para quem não podia resolver. Como assim, Leonilson? O marido dela. O marido dela era uma pessoa religiosa, é claro, mas ela sabia que se ela contasse que o filho dela estava morto em casa, o marido dela ia só se desesperar. Ia chorar, ia fazer o escândalo e tudo mais, né? Mas ela entendia que se ela contasse para o marido, ele não ia conseguir resolver o problema do garoto. Por isso que ela decidiu não contar para ele que o garoto estava morto e se focar na fonte do milagre dela, que era falar com o profeta e assim ter uma resposta de Deus para a situação do garoto que estava morto. Veja qual é a atitude dessa mulher. Então, repare uma situação. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Não apresente as suas dores para quem não pode curar. Não abra, de fato, as suas circunstâncias para quem não pode, de maneira madura, equilibrada, ou até mesmo espiritual, trazer uma palavra de solução para você, ou de direção para você. Quantas vezes você não está abrindo os seus problemas para pessoas que não vão saber lidar com isso? Aprenda uma situação importante. Ela não contou o seu problema para quem não podia resolver. Então, o marido dela era uma pessoa religiosa, observadora, né? Até mesmo de regras. Quando ele recebe o pedido dela, ela chega para ele e pede para ir até o profeta. Ele fala assim: por que você vai lá? Hoje não é festa de lua, hoje não é os sábados. Ou seja, ele era um observador de regras religiosas. Só que existe uma diferença entre o religioso e a pessoa de fé. Muitas vezes a pessoa religiosa, ela não experimenta o sobrenatural, e a pessoa de fé sim. A religião não tem a capacidade de trazer vida para aquilo que está morto, gente. Só a fé no evangelho traz. Isso aqui é precioso que eu estou dizendo para você. O homem que era um religioso, ela sabia que não podia resolver o problema dela, mas ela era uma mulher de fé. Porque ela era uma mulher de fé, ela experimentou algo maravilhoso de Deus. A religião não consegue trazer vida para ninguém. O que traz é o poder do Espírito Santo no evangelho. É um contato e um relacionamento com Deus. A religião pode até mesmo moldar as pessoas por fora, mas o que trabalha dentro de nós, no nosso espírito, é a palavra de vida vinda de Jesus. É de fato, pessoas de fé experimentam o sobrenatural mais do que pessoas religiosas. E muitas vezes essas pessoas que não podem resolver os nossos problemas, elas são pessoas de perto. Elas são pessoas de perto, não são pessoas de longe. A primeira atitude que essa mulher tomou em meio à sua crise foi não falar dos seus problemas para quem não podia resolver, inclusive pessoas que estavam perto dela. Isso acontece demais. Se você tem uma circunstância, às vezes tem pessoas que estão perto de você que não poderão resolver essa circunstância. Você vai ter que ir na fonte. Você vai ter que aprender a ir na fonte. Rapaz, hoje tá descendo muita coisa boa aqui. Se fosse você, eu ia escrevendo e recebendo. Tem uma telespectadora que ela disse assim: Leonilson, quando eu acompanho suas mensagens, eu escrevo e coloco na geladeira de casa aquilo que Deus fala comigo, só para mim poder guardar aquilo. Então, se você não puder fazer de alguma maneira, permita com que o Espírito escreva isso a fogo no seu coração. Ok? Vamos continuar. A segunda atitude que essa mulher tomou em meio à sua crise, a primeira foi que ela não contou seus problemas para quem não podia resolver. A segunda atitude que essa mulher teve em meio à sua crise foi que ela não parou no caminho. Ela decidiu ir até o profeta, e olha, que eram muitos quilômetros para chegar até esse profeta. Imagine quantos pensamentos não passaram na mente dessa mulher que estava com o garoto, filho dela, morto em casa,
até ela chegar no profeta. Quantos pensamentos? Era uma mãe. A dor, às vezes os momentos duvidosos, mas ela permaneceu caminhando, permaneceu avançando, permaneceu caminhando em direção à fonte, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Então receba essa palavra mais uma vez hoje aqui. Você que está no caminho, às vezes não está entendendo o que está acontecendo, não está compreendendo as circunstâncias, então peço para você, não pare no caminho, porque o milagre pode acontecer no caminho, ou quando você chegar lá na frente, compreender o propósito do porquê você está enfrentando isso. Uau, isso aqui é forte demais. É muito interessante. Ela mesmo sem entender, continuou. Você que está me ouvindo aí agora, mesmo sem entender, continue. Mesmo sem compreender, continue andando. Leonilson, não tenho força para andar. Então se arraste. Mas se arraste na direção certa. Leonilson, eu não consigo. Então vai indo. Mesmo sem entender, continue. Ela foi no caminho e ela não parou. Então eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que está me assistindo aí agora, em qualquer lugar, a palavra de Deus para nós hoje é: não pare. Não pare, mesmo sem entender, não pare. Mesmo sem compreender, não pare. Avance. Vá na fonte, que você vai receber e compreender lá na frente. Ela segue, em direção ao profeta, e ela, no meio do caminho, vai enfrentando os seus medos e traumas, com coragem e confiança em Deus. E isso, meus queridos, é terapêutico. Quando a gente às vezes não está entendendo a circunstância, mas a gente vai aprendendo a enfrentar os nossos traumas e medos com coragem e confiança em Deus, isso se torna uma terapia para a alma. Isso vai banhando o nosso ser de graça. Que Deus nos dê graça para aprender dia após dia a enfrentar os nossos medos e traumas com coragem e confiança em Deus. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os seus traumas, mas Deus te dá graça para enfrentá-los com coragem e confiança nele. Você vai superar. Vai superar. Isso aqui é palavra vindo da Bíblia, tá? Não é palavra motivacional, psicológica, não. Eu estou extraindo isso aqui da Bíblia para você. E a palavra fortalece. Ela fortalece. É interessante, queridos, que ela tomou atitudes das quais ela podia tomar, esperando que Deus fizesse aquilo que só Ele poderia fazer. Então grave mais uma lição preciosa que eu vou trazer para você aqui. Existem coisas que cabem a nós e existem coisas que cabem a Deus. É maravilhoso isso aqui. Existem coisas que cabem a nós, mas existem coisas que cabem a Deus. Tem coisas que não cabem a nós, cabem só a Deus. Certo? Ela tomou as atitudes que ela precisava tomar. Então, às vezes, as atitudes que você precisa tomar, Deus não vai fazer nada. Deus não vai tomar essas atitudes que às vezes é você que tem que fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, não pode resolver, é negócio de Deus. Aquilo que você não consegue superar ou enfrentar, aí Deus entra em ação. Mas aquilo que cabe a você tomar atitudes, isso é você que vai ter que fazer. O que ela tinha que fazer? Era se levantar e ir em direção ao profeta, era parte dela. Ressuscitar o garoto era parte de Deus. Que Deus nos dê graça e discernimento para entender quais são as nossas atitudes, para então desfrutarmos das atitudes de Deus sobre nós. É precioso o que nós estamos recebendo aqui nesse dia. Ela, no meio do caminho, aprendeu a viver por aquilo que Deus havia dito para ela como promessa, e não pelos seus sentimentos ou por aquilo que ela via. No meio do caminho, enquanto ela estava em direção ao profeta, ela aprendeu a enfrentar seus medos, a entender que muitas vezes a gente tem que confiar no que Deus nos disse, para além do que aquilo que a gente está sentindo. Porque nem todas as vezes você vai estar sentindo Deus, nem todas as vezes você vai estar sentindo bem,
Nem todas as vezes você vai estar se sentindo feliz ou forte para avançar. Mas independente da sua emoção, entenda que a palavra de Deus está acima disso. Rapaz, é forte isso, viu? É muito forte. Quero que você receba essa palavra no seu coração. Nós estamos recebendo mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Já vou passar para o próximo tópico. Olha só, muita gente enviando suas mensagens aqui. Deixa eu ler uma delas aqui. Eu recebi a palavra que você me falou, me tocou profundamente. Glória a Deus. Amém. Quem é aqui? Irmã que está acompanhando o programa no bairro Pissarreira, é isso? Acho que não tem aqui o nome, né? Que Deus abençoe meu querido telespectador que enviou a mensagem aqui pra gente, não tem o nome, né? Mas que o Senhor abençoe você, minha querida, poderosamente, amém? Nós estamos recebendo aqui também, deixa eu ver. No momento nós estamos podendo atender apenas mensagens, gente. Ligação não e nem áudio, tá? Apenas mensagens, tá certo? A gente vai estar recebendo aqui. No final do programa eu vou atender todos os áudios e possivelmente também as ligações, tá certo? Vamos continuar? Deixa eu mandar pra você, Diegão, uma selfie aí, tá? Uma selfie. Vamos continuar, queridos. Então, essa mulher, a primeira atitude que ela tomou na crise foi não contar seus problemas para quem não podia resolver. A segunda atitude que ela tomou em meio à crise foi não parar, mesmo sem entender. Gravou aí? Escreve isso no seu coração. Agora, teve uma terceira atitude que essa mulher tomou em meio à sua crise. Qual foi, Leonilson? Vou explicar para você. Me dê de presente a sua atenção mais uma vez. Ela não contou o seu problema para quem poderia interromper o seu avanço. Olha só, isso aqui. Ela não contou o seu problema para quem poderia interromper o seu avanço. E quem é que poderia interromper o avanço dela? O servo de Eliseu. Ela foi caminhando em direção ao profeta. Quem recebeu ela primeiramente, embora o profeta avistou ela de longe, foi o servo de Eliseu. E ela, quando foi perguntada pelo servo de Eliseu se estava tudo bem com ela, ela simplesmente disse assim: vai tudo bem. Ela não falou que o filho dela estava morto, porque ela queria chegar até o profeta, até a fonte. Ela não contou para o servo de Eliseu, porque ela sabia que o servo de Eliseu poderia interromper o avanço dela até o profeta. Então, você quer outra lição aí? Se você está em uma crise, não conte os seus problemas para quem pode interromper seu avanço. Em primeiro lugar, não conte para quem não pode resolver. Em segundo lugar, não conte para quem pode interromper o seu avanço. Muitas vezes não são aqueles que estão por perto, são aqueles que são de longe, são aqueles que são de fora. São aqueles que podem atrapalhar o avanço ou até mesmo a realização do milagre. Entenda, algumas pessoas só irão querer afastar você do seu milagre, distrair você, atrasá-lo de viver as coisas que Deus quer para a sua vida. Eu disse que hoje Deus iria falar muito, né? Tá falando aqui. Mando mais uma selfie para você, Diegão. Já aqui estou recebendo mensagem pelo WhatsApp, né? Então, essa é a terceira coisa que essa mulher fez em meio à sua crise. Ela não contou o seu problema para quem poderia interrompê-la, para quem poderia interromper o seu avanço. Muitas pessoas, queridos, muitas vezes você vai se deparar com pessoas que elas só querem afastar você do seu milagre, distrair você, atrapalhá-lo de viver aquilo que Deus quer. Então tenha discernimento e foco, como essa mulher tinha, e vá diretamente à fonte. O servo de Eliseu, que era conhecido como Geazi, ele representa a religião que não pode ressuscitar ninguém. Também. É aquilo que pode atrapalhar o seu avanço. Tá pronto aí a selfie aí, Diegão? Deixa eu ver quem tá acompanhando o programa aí. 2 selfies aí que eu tirei aqui pra jogar. Agora que recebeu, né? Colocou aí? Olha aí, que alegria, acompanhando aí o filhinho do pastor
Fernando, que está acompanhando, a criançada aí ligada também no programa. Olha só, gente, o programa alcança todas as classes de pessoas, viu? Adultos, crianças, jovens, que alegria. Um abraço, meu querido príncipe, que Deus abençoe você e toda a família que está ligada aí em nossa programação. Qual é o outro aí que está acompanhando o programa? Olha aí que alegria, ó. Bom dia, um abraço aí para o João, né, e o seu pai, Arnaldo, que está aí acompanhando um programa no Danielberg. Olha só, um abraço especial para toda a comunidade, meus queridos irmãos e amigos do Danielberg, que temos aí também uma audiência massiva. Um abraço a vocês, meus queridos, sempre recebendo a palavra de Deus aí com a gente, né? Obrigado pelo carinho, pela ajuda, pelo apoio de todos vocês. É uma alegria. Nos 4 cantos da nossa cidade temos pessoas sendo alcançadas. Temos aqui mais uma mensagem, deixa eu ver. Vamos lá. O Antônio, né, que está acompanhando o programa no bairro Boa Esperança. Antônio, um abraço a você, meu queridão. Que Deus te abençoe poderosamente. E obrigado pela sua mensagem. Estamos recebendo aqui mais mensagens pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu mando mais abraços, porque o tempo já está praticamente quase se esgotando, tá? Então você gravou hoje aí as 3 atitudes dessa mulher em meio à crise dela. Vamos relembrar para a gente concluir a mensagem. Segunda-feira eu continuo, gente. Segunda-feira, calma aí, que segunda-feira eu vou continuar essa mensagem, tá bom? Primeira atitude que essa mulher teve: não contou o seu problema para quem não podia resolver. Ela foi na fonte. Segundo lugar, ela não parou no caminho, mesmo sem entender e sem compreender o que estava acontecendo com ela. Em terceiro lugar, ela não contou o seu problema para quem podia interromper o seu avanço. Pegue essas chaves espirituais para você, essas compreensões, e aplique quando você enfrentar uma situação complicada, quando você enfrentar uma crise. Entenda uma coisa: não conte as suas circunstâncias para quem não pode resolver. Vá na fonte. A fonte é Cristo. A fonte é Deus. Tem circunstâncias nossas das quais pessoa alguma poderá resolver, a não ser quando nós abrimos a nossa alma diante do trono de Deus e buscarmos na fonte o nosso milagre, a nossa resposta. A Bíblia diz o seguinte: aproxime-se de Deus, Ele vai aproximar-se de você. Arrependam-se, pecadores, lavem as almas e as mãos no sangue de Cristo. Há um ponto muito interessante também que diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é recompensador daquele que o busca e que Ele existe. Entenda que se você buscá-lo, o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e o ouvido dele não está fechado para que não possa ouvir o clamor de um coração sincero. Ok? E não pare também. Se você está no caminho mesmo sem entender, não pare. E essa mulher aprendeu a enfrentar os seus medos, aos seus traumas, com coragem e confiança em Deus. Deus dê graça para você enfrentar isso. Outra coisa importante é que ela tomou atitudes dela, entendendo que existiam coisas que cabiam a Deus e coisas que cabiam a ela. As atitudes que você tem que tomar, Deus não vai tomar. Mas aquilo que você não consegue fazer é quando Deus entra em ação. É um ponto interessante. E por último, esta mulher aprendeu a não viver pelos seus sentimentos, não deixar seus sentimentos travar ela, mas a crer naquilo que Deus havia dito para ela. É o que acontece. Muitas vezes sentimentos de incredulidade, o nosso coração, desânimo, querem nos parar. Mas a gente vai ter que aprender a confiar de que a palavra de Deus está acima dos nossos sentimentos, ok? Espero que essa palavra possa ter trago a você fortaleza, graça, força e direção. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Toma essa atitude, a maior atitude da sua vida hoje mesmo. Ou seja, faça isso e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Jesus morreu na cruz por você, provou o seu amor, de fato derramando o seu sangue lá no Calvário. E quando você crê nele de tal forma, esta graça alcança você poderosamente, firma os seus pés na rocha e te abre um novo caminho e vivo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E se você está afastado, aproveita, corre para os braços do Pai, antes que você se afaste para mais longe. De fato, cada passo que você dá em direção a Ele, o Deus Todo-Poderoso, como seu Pai, corre em sua direção para abraçá-lo e restaurar sua vida, e o céu todo se alegra quando você estiver nos braços do Senhor. Tá bem? Então vamos orar e agradecer a Deus aquilo que nós recebemos hoje. Pai, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão, nossa alegria. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. Mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor fortaleça o fraco, doente, necessitado, caído. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada um, Deus. Que o Senhor possa erguer e tocar naquele que está enfermo, naquele que está oprimido, naquele que está, meu Deus, sendo vítima de ataques malignos. Meu Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que os homens não conseguem fazer.
transforma, muda e restaura e glorifica o teu nome na vida de cada pessoa. Eu declaro bênçãos, vitórias, declaro redenção e graça sobre a vida dessa pessoa que assiste o programa nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga amém onde você está e muito obrigado, gente boa. É alegria estar com você aqui às 11 horas, né, no programa. Não esqueça, se você quer crescer mais ainda na palavra, quer investir de verdade, faça o curso de teologia com a gente, tá bom? Você que quer investir na sua vida pessoal, ministerial, né, e espiritual, tá aí a grande oportunidade de você fazer esse curso conosco, tá bom? O curso de teologia já está disponível, o básico e o médio. Você pode se inscrever conosco através do número que vai estar sendo colocado aí na sua tela, tá bom? Eu aguardo o seu contato. Leonilson, como é que funciona? O curso é 6 meses, você vai estudar comigo uma vez por semana, presencial aqui em Tailândia, tá? Presencial uma vez por semana. Se você fazer o básico, vai ser toda quinta-feira, se for o médio, toda segunda-feira, tá bom? Até mesmo você pode estudar em casa, tá certo? E também, se você não dá tempo aí de se inscrever no curso, faça e receba o material em casa, né? Adquira as apostilas de estudos e invista em você para crescer de verdade e começar um tempo novo na sua vida, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um abraço a todos os bairros, todos os lugares, pessoas que acompanham a gente em tantos lugares, e obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem na paz, um ótimo final de semana, busquem um lugar onde você... 3 1 Beleza? Aproveitar aqui para fazer o convite, né? Se você tá me assistindo aí agora, é final de semana, então aproveita, procure um lugar, uma igreja onde você ouça a palavra e seja fortalecido, seja abençoado, tá bom? Procure um lugar que, por mais que não seja perto da sua casa, mas se for perto da Bíblia, aí tá bom. Agora, se o lugar pode ser até perto da sua casa, mas não é perto da Bíblia, ou seja, lá não se prega a palavra de verdade, então não é bom. O lugar é onde a palavra é pregada, tá bom? Onde não são filosofias humanas, onde não são tradições puramente humanas, mas um lugar onde a Bíblia é aberta e explicada aos corações. É isso que deve acontecer, tá bom? Que Deus libere um reabibliamento, né? Reavivamento em todos os lugares aí, para que quando o povo chegue faminto, tenha pão para o povo. Que Deus reavive as lideranças, que Deus reavive o povo de Deus nessa cidade de maneira poderosa, em nome de Jesus. Olha só, eu vou fazer uma conferência de novo aqui pela TV, tá? Nós vamos já lançar o tema dela, vamos mostrar para vocês e vamos fazer uma conferência televisionada aqui, muito boa, tá certo? Aguarde que vem muita coisa especial. Um grande abraço, Tailândia, fiquem na paz e tchau! Deus abençoe.